Bom dia a todos. Na nossa disciplina de Engenharia de Software, vamos falar um pouco sobre levantamento de requisitos. Na aula de hoje, teremos então uma breve revisão das aulas anteriores, uma reflexão sobre o desenvolvimento de software, o conceito sobre requisitos, as suas classificações e alguns exemplos, além de técnicas de levantamento de requisitos e a sua importância em relação à documentação e uma boa comunicação no processo de desenvolvimento de sistemas. Então, sobre as aulas anteriores, a gente vem estudando, muito ao longo do primeiro bimestre, em especial, a definição de sistemas, suas classificações, um breve histórico, e conhecemos um marco conhecido como a crise do software, em que, em virtude da alta demanda de hardware robusto na época, a engenharia de software começou então a se aprimorar, a se refinar e criar mecanismos, técnicas e métodos que nos auxiliam a trabalhar com o que conhecemos hoje, que é o prisma ou a experiência que tivemos ao longo desse período. Estudamos também os ciclos de vida e as etapas para desenvolvimento de sistemas, como levantamento de requisitos, análise e modelagem destes, projeto ou análise do sistema, implementação, testes, implantação e manutenção. Cada uma dessas etapas constitui um conjunto de tarefas dentro desses ciclos de vida. Hoje falaremos especificamente sobre levantamento de requisitos. Então, como reflexão, sabemos que grande parte dos projetos de software, especialmente entre os anos 94 e 2010, de acordo com a pesquisa do Standish Group, 57% dos projetos, dos sistemas, são entregues sabendo que estes possuem algum tipo de defeito. 68% desses projetos são entregues com atraso no cronograma, e normalmente 50% custam mais caro do que foram planejados. Então, a gente começa a compreender que essa reflexão do percentual de sucesso dos projetos, ela é muito intrínseca à qualidade dos requisitos que são trabalhados. Então, um requisito, ele é a descrição das funções e restrições necessárias para que o produto a ser desenvolvido possa possuí-los. É uma condição para se alcançar determinado objetivo, e essa é uma classificação mais conhecida quanto ao requisito de software. Então, o que acontece normalmente? O nosso stakeholder, o cliente, ele explica, na sua visão, como deve ser o produto de software que vai atender às suas necessidades. O líder do projeto, a pessoa que está acompanhando o cliente de forma mais próxima, ele entende, ele absorve as considerações do cliente em uma segunda linha, e, na verdade, aquilo que seria perfeito para o cliente é uma terceira opção. A gente tem aqui alguns exemplos de quando os requisitos são mal especificados. Imagine que você venha fazer uma tatuagem, que é algo permanente, que é algo que vai ficar bem característico, e alguns erros, sejam eles de português, ortografia ou até mesmo de imagem, pode prejudicar a qualidade do produto que foi contratado, trazendo aí insatisfação por parte dos nossos stakeholders. Então, o que abordamos na etapa de levantamento de requisitos? A compreensão do problema, as necessidades do cliente, e buscamos alinhar a visão deste problema entre o usuário e os desenvolvedores. Então, no levantamento de requisitos, a gente descobre o que o sistema deve fazer e ainda o que ele não fará. O perfil que normalmente atua nesta etapa é o analista de sistemas, ou, especificamente, o papel de analista de requisitos, e estes são os responsáveis por traduzir o que o cliente quer para a equipe de desenvolvimento. Uma observação é que na etapa de levantamento de requisitos, o analista de sistemas e o cliente juntos tentam levantar e definir as necessidades
ou seja, os requisitos que o nosso software terá. Uma dica é que toda e qualquer conversa entre o analista e o cliente ou usuário final deve ser registrada ou documentada de alguma forma, seja por vídeo, seja por uma ata ou até mesmo por um e-mail, tentando delinear aí as principais tratativas que foram feitas em relação ao desenvolvimento de sistemas. E principalmente as conversas e pedidos feitos com as equipes de desenvolvimento também devem ser registradas ou documentadas. Então, compreendendo o que são requisitos, quais são as suas tipificações? Bem, temos os requisitos funcionais. Estes descrevem as funções do sistema ou o que o sistema deve fazer. Um exemplo é registrar o requisito com a abreviação RF, que institula a classificação deste como requisito funcional, uma numeração e sempre descrever o que, no caso, o sistema deve fazer ou deve apresentar para com o usuário. Neste caso, o primeiro exemplo menciona que o sistema deve listar todos os alunos cadastrados em uma turma. No segundo, o sistema deve calcular a média dos alunos da turma. O terceiro exemplo, o sistema deve permitir a criação, leitura, exclusão e atualização dos dados. Observem que, ao descrever um requisito funcional, a gente sempre tenta trazer a ideia do o sistema, a aplicação e o que ela deve fazer. Ainda, o sistema deve gerar um relatório com a média dos alunos da turma e, por fim, o sistema deve registrar a chamada diária das nossas aulas. Estes são alguns exemplos de requisitos funcionais. Temos ainda os chamados requisitos não funcionais. Estes expressam restrições ou limites em que o sistema deve atender ou qualidades específicas que deve possuir. Eles aparecem normalmente em critérios de usabilidade, desempenho, segurança, restrições quanto ao hardware ou software, questões sobre padronização e normatização, ou ainda distribuição e instalação. Alguns exemplos, como por exemplo o critério de desempenho, podem ser observados no requisito não funcional 1, cuja abreviação é RNF, em que menciona que o sistema deve emitir um relatório da média dos alunos em, no máximo, 5 segundos. Um exemplo de restrição de software é que o sistema deve ser executado no sistema operacional Windows 7 ou superior ou Linux Ubuntu. O requisito não funcional 3 menciona que o produto será desenvolvido para máquinas que possuem pelo menos 1 GB de RAM. Quanto à usabilidade, o requisito funcional 4 do nosso exemplo menciona que a interface do módulo de relatórios deve ser orientada ao uso de atalhos do teclado. E, por fim, apenas usuários com privilégios de acesso ao editor, então ele menciona um perfil específico de usuário, poderão visualizar histórico de transações de clientes. Este é um requisito não funcional na classificação de restrições de integridade e segurança. Temos ainda requisitos suplementares ou complementares. Estes informam restrições ou limites que se aplicam ao sistema como um todo. No exemplo, em todas as telas do sistema deve existir um botão de imprimir e um de ajuda. Temos ainda as nossas regras de negócio, que descrevem como uma dada funcionalidade deve ser realizada. Ou seja, a nossa regra de negócio 1 menciona que a média para aprovação na instituição de ensino é 6 pontos, e ainda um professor pode lecionar em uma turma e ser aluno em outra, não necessariamente em ambas ao mesmo tempo. Então, como uma dica, o analista deve sempre ficar atento aos requisitos funcionais, aos não funcionais, aos suplementares e às regras de negócio da empresa. E sabendo a definição de requisitos e suas classificações, a gente tem um conjunto muito extenso de técnicas que podem ser levantadas para chegarmos a essa especificação de requisitos. A gente pode fazer entrevistas com os nossos stakeholders,
com o intuito de buscar informações, compreender o problema. Alguns prós é que essa técnica permite a inclusão, a exclusão, a formulação e até mesmo a revisão dos requisitos, e é a técnica mais utilizada para coletar as necessidades para com a criação do sistema. O contra é que o cliente pode falar sobre temas fora dos objetivos que a gente está tentando direcionar essa entrevista. Observações também são uma técnica muito importante, também conhecida como visita em loco. Você, de alguma forma, se interage como observador dentro dos processos, dentro das atividades organizacionais da empresa e observa como que as tarefas são executadas. Os prós e contras é se a pessoa que foi indicada para realizar a observação assimilar ou não assimilar de forma correta o cotidiano da empresa, tudo pode dar muito certo ou muito errado. A prototipação de telas. Essa prototipação permite validar com o nosso usuário, com o nosso stakeholder, a visão que ele tem para como resultado de uma tela de sistema. Os prós é que os usuários do sistema podem trabalhar com algo similar ao que será no projeto final, e dessa maneira os mesmos contribuem para a validação dos requisitos. Pode ser feito utilizando tanto software de prototipação rápida, ou até mesmo em uma folha de papel. O contra é que, por estarem incompletos, esses protótipos podem acabar gerando uma desconfiança sobre o resultado, sobre a qualidade do produto final que será desenvolvido. Temos aplicações de questionários, quando a gente precisa alcançar um público maior, vasto e disperso em muitas localidades. O pró é que a capacidade de atingir esse grande número de usuários permite que a gente lide com a flexibilidade de horários para que essas pessoas possam responder adequadamente aos nossos questionamentos. Os contras é que a gente não terá certeza de que eles entenderam todas as perguntas e existe a possibilidade de que muitos possam não responder. Temos ainda as mini palestras ou workshops. Normalmente, quando a gente faz as primeiras entrevistas, quando a gente aplica as primeiras técnicas de levantamento de requisitos, a gente faz as devidas anotações, faz análise conjunta com pares, com outros analistas, tenta revisar esses requisitos e apresentá-los em forma de uma mini palestra ou workshop com os principais stakeholders. O principal intuito disso é preparar uma discussão mais generalizada em busca de ideias e sugestões, evitando assim que algo fique fora do escopo ou que caia no esquecimento. O contra é o horário disponível para o encontro, haja visto que a gente pode envolver aí um conjunto de participantes que não necessariamente trabalham juntos ou tenham disponibilidades diversas. Então, a dica é usufruir bem das nossas técnicas de levantamento de requisitos, quais sejam entrevistas, observações, prototipação de telas, questionários, mini palestras ou workshops. E todas essas técnicas mostradas anteriormente ainda podem ser aplicadas ao mesmo projeto. No levantamento de requisitos, é interessante que a gente detecte sempre requisitos claros, bem escritos, sem ambiguidades e que sejam implementáveis. Aí podemos fazer uma analogia a uma história do Gilbert, em que a gente tem o analista de requisitos, representada pela nossa personagem, e o nosso usuário, o nosso stakeholder. A nossa analista questiona: eu preciso saber dos seus requisitos antes que eu comece a projetar o software. Aí ela explica: primeiramente, o que você está querendo fazer? Aí o usuário responde: eu estou tentando fazer você projetar o meu sistema. Analista continua: eu quero dizer, o que você está querendo fazer com o software? Aí o usuário responde: eu não vou saber o que eu estou querendo fazer até que você me diga o que o software pode fazer. A nossa analista de requisitos ainda insiste: tente colocar isso na sua cabeça dura. O software pode fazer qualquer coisa que eu projete que ele faça.
Aí acontece um momento de impasse e o nosso usuário conclui. Você pode projetá-lo para que ele lhe diga quais são os meus requisitos. Então, às vezes, a gente se depara com situações em que os nossos stakeholders não estão preparados para as dinâmicas e serem as principais partes interessadas ou os principais participantes no contato, no elo entre a equipe que vai desenvolver o software e a necessidade de compreensão do negócio para que essa equipe possa fazer o papel a qual está sendo contratada da maneira devida. Por isso, junto com a análise de requisitos, ou até mesmo antes, é interessante que a gente trabalhe com a chamada análise de processos de negócio para compreender o ambiente organizacional a qual estamos sendo inseridos. Essa é a nossa primeira parte da nossa aula. Dúvidas, contribuições, falamos na sequência.